Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um dia estamos vivos com a graça de Deus. Todo dia é dia de agradecer a Deus pelo dom precioso da vida. Que bom que você está aí comigo, hoje, nesta sexta-feira, meditando o Evangelho do dia, a Palavra de Deus na sua vida, a Palavra de Deus dentro da sua casa. Não esqueça depois de meditar esta palavra comigo, de você compartilhar com todas as pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque ai de mim se eu não evangelizar de São Paulo. Então evangelize comigo para que nós possamos ter o nosso lugarzinho no céu. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, ele narra que Jesus expulsa um demônio, devolvendo a fala a um homem mudo. E é claro, o milagre é tão claro que não pode ser negado. Mas alguns, tomados pela inveja e pelo medo de perder o poder, eles dizem, ele expulsa demônios por Beelzebu. Então é a tentativa de chamar a luz de trevas. Ainda hoje isso acontece. Quando alguém começa a rezar, a mudar de vida, a buscar o céu, há sempre quem critique, desdenhe ou atribua ao mal o que é obra de Deus. E Jesus, porém, responde com firmeza, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vós. Então onde ele reina, o mal, ele perde espaço. E quando os adversários de Jesus dizem, ele expulsa os demônios por Beelzebu, chefe dos demônios, eles estão afirmando que o poder de Jesus vinha do mal. Ou seja, que o Senhor estaria aliado ao príncipe dos espíritos malignos. Então era uma acusação muito grave, pois significava rejeitar a ação de Deus e atribuí-la ao inimigo. Na tradição cristã, Beelzebu passou a ser identificado como um dos nomes do próprio Satanás, que é o príncipe dos demônios. Por isso, quando aparece no Evangelho, é para mostrar o contraste. Jesus não age pelo poder do mal, mas com a força do Espírito Santo que vence as trevas. Assim, Beelzebu é na fé cristã um título dado ao diabo como chefe dos espíritos malignos. E a acusação dos fariseus mostra o fechamento deles diante da ação libertadora de Cristo. Jesus, ele não fala do inferno como uma metáfora, como se fosse um símbolo, né? Não, mas como uma realidade. É a escolha definitiva de viver longe de Deus. O inferno começa já aqui, quando alguém fecha o coração ao amor e vive apenas para si. O egoísmo, a violência, o orgulho, os vícios são sinais de uma vida que ensaia a eternidade sem Deus. Então o céu e o inferno começam nas pequenas escolhas do dia. Então, cada oração, cada gesto de perdão, cada renúncia ao pecado é um passo para a vida eterna. Cada dureza de coração, cada fechamento ao amor é um passo na direção contrária. E Jesus explica que quando um espírito mau sai de uma pessoa,
vaga procurando repouso. E ao voltar, se encontra o coração limpo, mas vazio, traz outros 7 piores e ali se instala. Então isso, meu irmão, minha irmã, é uma imagem fortíssima. Então expulsar o mal não basta. É preciso encher o coração de Deus. Então uma vida sem oração, sem sacramento, sem vigilância, pode parecer organizada por fora, mas é terreno disponível para o inimigo. E por que traz 7? Porque o 7 significa plenitude. Ou seja, a volta do mal é mais dura do que a primeira entrada, que ele vem em plenitude, para encher realmente. E na prática, alguém se converte, larga um vício, se reconcilia com Deus, mas não persevera na oração e não alimenta a fé, corre o risco de cair mais fundo ainda. E a conversão não é só limpar a casa, é ocupar a casa com Cristo. Então é por isso que muitas vezes, logo após a conversão, vêm as provações. Então antigos hábitos e tentações voltam com força. Pessoas próximas que zombam. Você agora virou santo? O desânimo, ele aparece como uma voz que diz, não adianta, você não vai conseguir. Dificuldades inesperadas surgem como se tudo conspirasse contra a fé. E essas provações não significam que Deus nos abandonou. Ao contrário, mostram que o inimigo tenta recuperar espaço. Mas quem permanece em oração, quem se apoia na palavra de Deus, na Eucaristia, na missa, resiste firme. Então esse evangelho é um chamado à vigilância. Não basta expulsar o mal, é preciso deixar Cristo morar em nós. Não basta limpar o coração, é preciso preenchê-lo com oração, sacramentos e obras de amor. Então quem vive assim, mesmo em meio às provações, pode ter certeza, sua casa não ficará vazia, mas habitada pelo Senhor. E onde Deus habita, o inimigo, ele não tem poder. Deixa minha bênção para você nessa sexta-feira. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.